14 de março de 2024, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo aqui do Paulo Alves, do canal Terra Brasilis News. Espero que estejam todos muito bem, com saúde e disposição para me ouvir, porque nós temos aqui que conversar sobre o seguinte. Nós comentamos aqui no vídeo de ontem, por exemplo, sobre aquele encontro entre Jair Bolsonaro com Tarcísio de Freitas e o Arthur Lira, Isso há 2 dias atrás, esse encontro. E posteriormente começou a surgir nas redes sociais uma conversa de que naquele encontro se falou a respeito de uma possível abertura de impeachment contra Luiz Inácio. Ou seja, que Tarcísio e Bolsonaro teriam conversado com Lira sobre isso. E obviamente que algumas pessoas se animaram com isto, mesmo não havendo fundamento algum, já que as conversas entre eles não foram divulgadas, ou seja, pura especulação. Mas eis que, estranhamente, no dia de ontem, o ilustríssimo e iluminado José Dirceu, que mesmo condenado a mais de 30 anos de cadeia, anda livre, leve e solto, sem ao menos usar uma tornozeleira eletrônica. Ontem ele comemorou seu aniversário, ele faz aniversário no dia 13, minha gente, olha que coisa, dia 13, e ofereceu um jantar para diversas personalidades, os mais próximos, os mais chegados. Participaram do jantar, por exemplo, o vice-presidente Geraldo Alckmin, ai meu Deus do céu, aquele que voltou ao local do crime, e pelo menos mais 10 ministros do governo de Luiz Inácio. Além deles, obviamente, diversos amigos petistas. E claro, acreditem se quiser, quem estava lá também era o Arthur Lira. Veja só que coisa, ele joga em todos os lados. Se jogador fosse, ele seria aquele coringa que acerta em qualquer posição. Alguns poderiam agora imaginar o seguinte, que nesse evento o Arthur Lira disse tudinho para todos o que conversou com Jair Bolsonaro no dia anterior. Ou então ele aproveitou para planejar algum plano maquiavélico com tantas personalidades obscuras da sociedade brasileira que estavam presentes. Lá estavam Fernando Haddad, José Múcio, Alexandre Padilha, Nízia Trindade, Silvio Costa Filho, que é o ministro dos Portos e Aeroportos do Partido Republicano, estava o Jean Paul Prats, que é o presidente da Petrobras, e o Marcos Pereira. Prestem atenção. Esse último, sim, podemos dizer que foi uma peça emblemática, pois se trata do predileto de Arthur Lira e do Luiz Inácio para ocupar a cadeira da presidência da Câmara a partir de 2025. Vamos lembrar que há uns 10 dias atrás eu havia comentado com vocês que o Marcos Pereira, que é do partido do Tarcísio de Freitas, conversou com o governador paulista para que ele intermediasse um encontro com Jair Bolsonaro, para que o mito de repente viesse a dar apoio ao seu nome para concorrer à presidência da Câmara. Lembrando que Jair Bolsonaro não vai dar esse apoio porque ele é muito ligado ao Malafaia, que é pastor. E o Marcos Pereira também é pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. E eles não se dão. Mas isso são fuxicos de bastidores. Só que partindo daí, talvez possamos entender o significado do encontro entre o mito com o Tarcísio e o Arthur Lira. Horas, levando um recado, talvez até para não criar clima dentro do próprio partido, O presidente do Podemos pediu ao Tarcísio para intermediar o encontro, então ele se encontrou com Bolsonaro para conversar sobre o Marcos Pereira, juntamente com o Arthur Lira. Deve ter sido isso, penso eu. Mas vale aqui um lembrete. O Luiz Inácio não participou da festa de aniversário de seu mentor intelectual,
E aí eu quero fazer aqui um chamado quiz com vocês, ou um questionamento a todos vocês. Vocês se lembram qual foi a última vez que Luiz Inácio e José Dirceu foram vistos juntos? Vocês conseguem lembrar, puxar pela memória, a última vez que os dois apareceram juntos? Realmente, é uma coisa emblemática, não é mesmo? Mas, eu fico aqui pensando com os meus botões, né? Hoje eu estou sem botão, mas eu tenho botões. O que faz pessoas como estas se sentirem tão à vontade, convivendo nesse mundo subterrâneo, longe da realidade brasileira? Será que é só o dinheiro? É só o poder? Qual será o propósito de vida dessas pessoas? Sim, porque um dia eles irão cair na realidade de que também são seres comuns, que um dia irão apodrecer numa cova de 7 palmos. Essa é a realidade. Ninguém vive para a eternidade. Será que não existe um propósito de vida para essas pessoas? Um propósito de vida mais digno, que os façam perceber que todos se afastarão deles quando a farra acabar? E eles vão se ver, evidentemente, com seus problemas, porque a vida traz problemas na velhice. Todos nós que já estamos aí com a vida rodada, sabemos que começamos a ter nossas dificuldades. Isso é um fato real que ninguém escapa. São raras as pessoas que chegam ao fim da vida inteirinha. Ora, mas essas pessoas parecem que se sentem imunes. Cada um de vocês, eu tenho certeza, que possuem um propósito de vida. Se dedicam a alguma coisa, procuram fazer alguma coisa e procuram principalmente estar bem com os outros, bem com seus conhecidos, com suas famílias. E essas figuras políticas obscuras? Mas, depois de tantas reuniões, voltamos a falar do mito. O mito Bolsonaro, né? Que teve outra reunião muito importante ontem, que foi através do celular de seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, que ao lado do Mário Frias estavam reunidos com Donald Trump. E nessas condições, Trump e o mito tiveram alguns instantes de afagos democráticos. Um elogiando o outro, desejando sorte ao outro, porque ambos sabem da força democrática que eles possuem. E ambos sabem da importância que será a vitória de Donald Trump agora em novembro de 2024 lá nos Estados Unidos. E nesta reunião virtual, eles reforçaram laços que unem a verdadeira democracia, tanto americana como a nossa conservadora. A reunião aconteceu aí durante um jantar que Donald Trump ofereceu a Eduardo Bolsonaro e o Mário Frias, lá na sua residência do condomínio Mar-a-Lago, na Flórida. Por falar nisto, a visita dos parlamentares conservadores que aconteceu há 2 dias lá em Washington ainda está dando o que falar, muito embora a nossa imprensa que não comente. Mas vários órgãos de comunicação, mídias, estão comentando sobre a entrevista coletiva que nossos parlamentares deram, principalmente depois que o Elon Musk, né, escreveu em suas mídias sociais que achava estranho digamos, a condenação de um entregador de alimentos, né, e que foi condenado a 17 anos de prisão. Elon Musk achou estranho um tempo de prisão desse tamanho para uma pessoa que simplesmente estava tirando fotos lá no topo do Congresso Nacional. Muito bem. Agora, o interessante nisso tudo é que enquanto essas coisas acontecem a mídia esconde, elas nem tudo conseguem esconder, porque determinadas coisas vão se tornando tão vexatórias que não tem como escapar. Por exemplo, o Ricardo Lewandowski foi a Mossoró novamente para fazer de conta que é o ministro da Justiça ali, pontual, que está efetivo, trabalhando para valer, para recuperar, né, aqueles prisioneiros que fugiram do presídio de segurança máxima sem ninguém perceber, sem ninguém ver, sem nenhuma câmera captar, até porque dizem que as câmeras estavam desligadas. E esse modus operandi
operandi de câmaras desligadas nesse governo é uma coisa estranha. Por que essas câmaras só estão desligadas em momentos chaves? Para mostrar que esses dois traficantes fugiram sim com a ajuda de alguém. Mas Ricardo Lewandowski deu uma informação importantíssima. Os bandidos estão se alimentando de frutas. Olha que coisa espetacular! Vai sair em todas as manchetes do mundo. Estão se alimentando de frutas. E o que isto quer dizer? Nada. O que eu tenho com isso, como a gente costuma dizer? Nada. A verdade é que os bandidos estão soltos e fim de conversa, né? Agora, o Luiz Inácio aproveitou então para fazer uma reunião com seus ministros, né? Não, vamos tratar aí dos problemas econômicos, principalmente a questão da fome, dos alimentos, né? E claro, terminou a reunião, vieram com aquela conversa importantíssima, que os alimentos estão caros por conta do clima. Por conta do clima. Como se em anos anteriores, né, o clima não interferisse nos alimentos. Como que os produtos nascem da terra? Por conta do clima. Simples assim. Sempre foi por conta do clima. Mas sempre teve comida no prato dos brasileiros. Esse ano esquentou mais do que devia, então acabou com a comida toda. Não. Pode ter prejudicado alguns itens, mas não tudo. Porque prejudicou determinado item, encareceu determinado item, vai encarecer os outros também que não tem nada a ver com o clima? Então essas desculpas estão tão manjadas, tão fora de sentido, que eles só passam vergonha. E nós somos obrigados aqui a trazer essas vergonhas para todos verem. E aí, é aquele tal negócio, o tempo vai passando, a imprensa vai passando o pano, porque convém a eles. Inclusive a dona Eliane Cantanhede, do Estadão e da Globo News, também estava no jantar do José Dirceu, comendo ali do bem bom, né? Aí faz de conta, lá na Globo News faz de conta que fala mal do governo. Minha gente, nós estamos vivendo um período político tão ruim, mas tão ruim, que é difícil você encontrar um único dia que não surja uma notícia negativa. E dá para contar nas palmas das mãos, quantas notícias positivas surgem. Para se dar uma notícia positiva, nós temos que ficar bicando como se fosse uma galinha para encontrar algo de bom para trazer para vocês. Porque notícia ruim, essa tem aos montes. Aliás, o melhor desse desgoverno atual são as notícias ruins. E quanto a isso, vocês estão cansados de ouvir também. Mas por hoje, era só o que eu queria conversar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de alguma forma desse vídeo. Se gostaram, claro, deixem os likes para mim, me ajudem, né? Chamem os amigos para assistir o Paulo Alves. Falem para eles que eu sou um cara legal, boa gente, né? Mas deem uma força ao Terra Brasilis. Cliquem aí no like e no inscreva-se para que o canal cresça de um jeito ou de outro, a trancos e barrancos, ok? Por hora desejo a vocês um excelente fim de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.